Então, pessoal, está gravando a continuação da nossa aula de hoje, dia 15 de março, sobre a produção de fundações, execução de fundações. Agora eu vou compartilhar a minha tela, caso alguém queira fazer alguma colocação, por favor, fale no microfone, que eu não vou conseguir estar acompanhando o chat. Vamos continuar, né? Então, o outro tipo de fundação direta, só que não é rasa, é profunda, é o tubulão. O tubulão a céu aberto, não é? Tem dois tipos de tubulão, que é o a céu aberto e o ar comprimido. E aí, o tubulão, ele é utilizado quando as cargas são mais pontuais, né? Quando tem o terreno firme e impermeável, então inicia-se pela escavação, depois crava-se um tubo, camisa, né, que a gente chama, é um tubo de aço, que a gente chama de tubo camisa, faz-se o esgotamento da água do lençol freático, aí depois é realizado o alargamento da base, aí vocês vão ver que até a norma ainda fala de descer o trabalhador para fazer essa questão do alargamento da base, a norma de fundações, NBR 122. Aí depois é feita a concretagem, é realizada a concretagem, certo? E depois o tubulão está pronto. Veja que ele funciona como se ele fosse um pilar com uma sapata é, no fundo abaixo do solo, certo? O tubulão, ele não é indicado em locais onde você tenha cargas que precisem ser distribuídas ao longo do solo, certo? Aí você utiliza a estaca. Aí o tubulão, geralmente, ele tem um diâmetro entre 70 centímetros e 1,20 m. Aqui ele fala numa cota de 2 metros, né? Aí onde inicia a escavação do fundo da vala, onde o trabalhador ele desce para fazer a escavação do fundo da vala. O anel, ele pode ser, o tubo camisa, né, que eu falei, ele pode ser de concreto também. Essa escavação, geralmente esse trabalhador, ele deverá passar por uma campânula para fazer a compressão e a descompressão antes de descer para fazer a escavação. A escavação ela é a céu aberto e ela é feita até o nível do lençol freático, e depois desta é colocado mais um anel de concreto, certo? Antes de iniciar a concretagem. O tubulão, ele transmite as cargas pela base, também em elevada profundidade. Aqui você está vendo um perfil de um solo, e está vendo o trabalhador aqui no fundo da vala do tubulão, fazendo a preparação da base para poder ser feita a concretagem, certo? E aí ele trabalha transmitindo as cargas para o solo, por isso que ele é uma fundação direta, apesar de não ser uma fundação rasa. Então, você vai ver, por vezes, o pessoal fazendo escavação de tubulões em locais como pontes, por exemplo. Ele é uma fundação profunda, certo? E veja que ele também pode ser armado. Vocês estão vendo a ferragem aqui saindo, como espera, para a partir daqui subirem os pilares, certo? E bem similar ao tubulão, tem as estacas também, que também são circulares. Os tubulões, eles são um grande detalhe é que eles são circulares, certo? E tem a base alargada. As estacas, as de concreto principalmente, elas podem ser, elas têm algumas formas, mas uma das bastante utilizada as estacas que são circulares, certo? Aí você vai ver que as estacas, elas são divididas pelo tipo de material,
pelo método de fabricação, e que ela transmite as cargas para o solo pela sua lateral, pela sua área lateral, e não pela base. Por isso que ela é considerada como fundação indireta e é profunda porque ela tem profundidade superior a 3 metros. Aí as estacas, elas podem ser moldadas no local ou elas podem vir de elementos pré-moldados, fabricados fora do local. Também tem as estacas de aço e também tem as estacas de madeira, certo? As estacas de aço, geralmente, elas são esses perfis em I ou em outro formato. Às vezes, utiliza-se restos de trilhos de estações ferroviárias. Ela não enfrenta um grande, eu vi na literatura técnica, que ela não enfrenta um grande problema com a questão da corrosão, porque o nível de oxigênio no interior do solo não é muito considerável, não é muito grande, fazendo com que não ocorra o processo de despassivação do aço quando ela está cravada no interior do solo. Estaca de aço geralmente é utilizada em obras que são confeccionadas pela metodologia tecnológica do steel frame, né, que são obras de aço, que tem perfis de aço em toda a sua estrutura, né? Aqui em Mossoró tem uma loja lá no centro da cidade, não sei se alguém é daqui hoje, já vê aqui, que toda aquela estrutura é a Pocino, que até fechou, a Pocino vender uns artigos de luxo lá para casa, perto do cemitério. Ela foi toda confeccionada em perfis de aço, aquela obra. Eu tive a oportunidade de ver na época da confecção. Inclusive, a questão da fundação. Uma das grandes vantagens da estaca de aço é que ela é bastante resistente, né? Então, às vezes a resistência que uma estaca de aço supera, se fosse uma de um outro material para suportar, não é? Teria que ter dimensões bem superiores a que a estaca de aço tem. Aí também tem as estacas de concreto pré-moldada, que são elementos que vêm prontos, né? Que você crava elas no solo sem retirada de material, utilizando um equipamento que a gente chama bate-estacas, né? Que causa todos aqueles problemas que eu falei anteriormente. Então, tanto a estaca de aço quanto a estaca de concreto pré-moldada, antes de utilizar, você deve fazer aquele estudo de impacto de vizinhança, né? E também é importante que, além de você ver o estudo geotécnico, no seu estudo de impacto de vizinhança, você consiga perceber se as edificações próximas, elas já apresentam problemas estruturais. Quem vai definir qual a dimensão da estaca, a profundidade, são os estudos, né, do solo e o projeto, né, que você vai receber ou vai executar, vai fazer, confeccionar o projeto de fundações. Aqui é uma foto do bate-estacas, que é aquele equipamento que eu falei. Ele tem um peso que vai descendo e vai cravando a estaca no solo. Geralmente, essas estacas, pessoal, elas vêm confeccionadas com 3 metros, e aí você escava a primeira, mas no meu projeto de fundações ia dizendo que é 30 metros de fundação para baixo, a estaca, para descer. Então, você vai pegar 10 estacas e ir colocando uma sobre a outra, certo? Com o bate-estaca, fazendo a cravação. Aí também tem a estaca de concreto, que ela é moldada no local, certo? Que são alguns tipos de estacas de concreto que são moldadas no local, que eu falei lá no início da aula. Você retira, faz a escavação do solo, igual é feito para você fazer a sapata.
Aí você retira o solo e depois você, dependendo do tipo de estaca, já já a gente vai definir cada uma. Você coloca a armação e faz a concretagem, deixa as esperas para fazer o bloco de coroamento, certo? E aí a gente vai começar a destrinchar cada um agora mais esmiuçadamente. Existem fundações indiretas rasas? Não, não existe fundações indiretas rasas, por quê? Porque as fundações rasas, elas são indicadas para baixas cargas, certo? É adequada para prédio de pequenas alturas, e as mais comuns são bloco e alicerce, que não são armados, que a gente já falou um pouco. Aí as sapatas, que geralmente são sapatas corridas, podem ser isoladas. Aí tem as sapatas alavancadas ou de divisa, que vocês vão ver que ela é indicada para locais onde você tem uma outra edificação próxima. Você tem que fazer esse tipo de sapata. Aí também tem a sapata associada, principalmente quando você tem dois pilares, um vizinho o outro, aí você faz duas sapatas associadas. Aí tem a questão dos radiers, né? E as brocas elas já são classificadas como estacas. Os blocos e alicerces. Para onde é que você vai recomendar bloco e alicerce? Casa pequena, casa térrea, certo? Terreno resistente a pequenas profundidades, altura menor do que 1 metro. Então, o solo ele tem que ser estável. Qual a vantagem de você utilizar essa metodologia? Ele é barato, é um tipo de metodologia barata. Primeiro que ele não usa aço, que é uma das coisas que mais onera a questão da estrutura. Ele pode ser feito de alvenaria, como a gente já mostrou no primeiro vídeo, ou pode ser alvenaria e concreto, ou pode ser propriamente de concreto ciclópico. Concreto ciclópico é aquele concreto que é produzido com pedras grandes, certo? Como é que você faz os blocos? Qual o material que você utiliza? Pode ser blocos de concreto ou simples, pedras ou blocos cerâmicos. Um dos principais cuidados que tem que ter na confecção do bloco é a questão da qualidade, né? Então, depois que antes de você fazer a concretagem, você insere a ferragem dos pilares no bloco, certo? Que são as esperas. A partir daqui vai subir o pilar, vai ser feito o encamisamento aqui e vai subir o pilar, certo? Aqui, esse exemplo é um bloco de concreto ciclópico, com pedras grandes. As características. O bloco ele tem que ter solo resistente, é feito o lastro de concreto magro, como eu falei antes para vocês. Depois vocês podem colocar alvenaria de pedra, colocar argamassa. Aí sobre o próprio bloco você faz a impermeabilização para poder iniciar a confecção da sua alvenaria. Pessoal, a questão da impermeabilização é muito importante, sabe? Porque é um dos problemas mais comuns em edificações é a questão do salitre. E aquele salitre, ele dá, muitas vezes, não é necessariamente pela salinidade de algum material que está presente ali, não, certo? Ele se dá, muitas vezes, e é o fator mais comum, é pela capilaridade da água que acende, aí infiltra nos tijolos, aí umedece os tijolos, a alvenaria, e aí eles incham, certo? Eles aumentam de volume e estouram, certo? Ocasionando aquelas manchas, aquelas coisas que você vê nas paredes, aquelas
rasgões nas paredes, o salitre, propriamente dito. Então, a impermeabilização, vocês vão ver que todos os tipos de fundação, independente de ser raso, profundo, direto, indireto, você tem que fazer a impermeabilização, certo? A técnica, ela é recomendada, apesar de aumentar o preço, né, da fundação, mas é importante lá na frente você não vai ter uma questão do retrabalho. Então, o bloco e alicerce de tijolo, aqui vocês estão vendo um exemplo, confecciona-se da mesma forma, né, coloca-se o lastro, assenta-se os tijolos e faz a impermeabilização antes de iniciar a execução da alvenaria de vedação, certo? Como é que você executa o bloco e alicerce? Você abre a vala ela tem que ser mais larga do que o bloco, faz uma inspeção na vala se tem restos de raízes, porque raízes presentes no solo vai ocasionar um problema no futuro, que é a questão do cupim nas edificações, certo? Ver se tem fossa, se tem formigueiro, se tem alguma irregularidade, algum poço, certo? Antes de fazer o apiloamento do fundo da vala. Para fazer o apiloamento do fundo da vala, você pode utilizar soquete, que eu não sei se vocês já viram, é uma ferramenta manual que o pedreiro ele chama de maço, que é um pedaço de madeira com um pedaço de aço afixado nele com um cabo, e o pedreiro ele compacta as valas com aquela ferramenta manual, que a gente chama de soquete. Também tem o sapo mecânico, não é? Que é um equipamento que muitas vezes as empresas elas não têm e alugam para fazer o apiloamento, que é mais indicado, né? Dá uma qualidade melhor na hora de fazer a compactação. Os blocos e alicerces, pessoal, para fazer o lastro de concreto magro, você utiliza 90 quilos de cimento por metro cúbico de bloco de concreto magro lá no fundo da vala do bloco, certo? Então, vocês vão ver que essa questão 90 quilos, 100 quilos, 300 quilos, tem escrito lá na norma, que vocês vão consultar, em BR-6122, certo? 90 quilos é um concreto muito fraco. Vocês vão ver que um concreto com 90 quilos são menos de 2 sacos de cimento de 50 quilos. É um concreto bastante fraco, só serve mesmo para fazer concreto magro, certo? Ele tem entre 5 e 10 centímetros de espessura, o lastro de concreto magro. Ele serve para auxiliar na distribuição dos esforços, também impermeabiliza a sua fundação do solo, também evita a fuga da nata, não é? Que é a parte que a gente diz que é a parte gorda do concreto, quando você está fazendo a concretagem da sua fundação, certo? A nata do cimento, que ele está falando aí. Geralmente utiliza-se britas com diâmetros crescentes e aditivos impermeabilizantes. Então, acima do bloco, você pode fazer, e aconselha-se que se faça uma cinta de amarração, que a gente chama de cintamento inferior. Essa cinta, ela vai servir para absorver os esforços horizontais, suportar e anular pequenos recalques e distribuir o carregamento no decorrer de todo o solo. Vocês vão ver que esses blocos, eles geralmente são fundações corridas, né? É no perímetro de toda a edificação que você faz o bloco e o alicerce, certo? Aqui nesse perfil você consegue visualizar bem, você tem o terreno, aí faz a escavação da vala maior do que o tamanho do bloco,
Aí no fundo da vala você bota o lastro de concreto magro, obedecendo lá as especificações técnicas da norma. Depois você faz o assentamento dos tijolos, no caso esse alicerce aqui é com tijolo, reaterra as laterais do seu bloco, faz a impermeabilização para poder iniciar a questão do assentamento da alvenaria. Geralmente, pessoal, a boa técnica manda fazer a impermeabilização além dessa parte que fica abaixo da alvenaria, das primeiras fiadas de alvenaria, certo? Pessoal, só um momento. O que é, Isabel? Pessoal, sobre os blocos, tem algum questionamento, alguma colocação? Eles não são armados, certo? Geralmente eles não são armados, é o que difere ele da sapata. Vocês estão me escutando, né? Estamos sim, professora. Sim, Pronto, então vamos iniciar nas sapatas. Professora, Oi. no caso do salitre, depois que tivesse acontecido isso, teria como resolver ou amenizar? Pronto, eu vou voltar aqui. Pronto. Se a sua edificação já está pronta e você não fez essa impermeabilização aqui em cima da sua fundação, certo? Que eu acho que é isso que você está me perguntando. E Isso. deu salitre aqui na sua alvenaria. O salitre ele acontece na alvenaria, ele estoura no reboco, mas ele acontece na alvenaria, certo? Aí o que é que eu faço, que atualmente é uma tecnologia bastante usual? A gente retira toda a camada de revestimento, que a gente não tem como tirar a alvenaria, derrubar e fazer de novo para poder impermeabilizar, né? Então, a gente retira toda aquela camada de revestimento até ficar o tijolo aparente. Depois que está o tijolo aparente, você compra uma escova de aço, que é utilizada em obra, aí pega a água e lava o tijolo com a escova até tirar toda aquela questão do salitre, porque você vai ver que fica um aspecto de sal no tijolo, uma coisa branca em cima do tijolo. Então, você lava com a escova de aço, aí deixa secar, certo? A alvenaria, depois de lavada. Aí é bastante importante que você faça a quebra da camada de revestimento pelo menos 20 centímetros acima do local atingido. Então, se o salitre da sua edificação está ainda até 1 metro de altura, você tem que quebrar o reboco e retirar todinho, pelo menos até 1,20 m, certo? Aí faz todo esse tratamento no tijolo que eu falei. Aí depois tem um produto que a gente utiliza para impermeabilizar, que chama cimento polimérico, certo? Que ele vem pronto numa caixinha e vem as instruções no verso, dizendo inclusive como é que você aplica. É uma massa que vem pronta, que é um cimento enriquecido com polímeros. Aí, que ele é impermeabilizante para reservatórios e para tratamento de salitre. É uma das técnicas mais eficazes que eu já vi. Então, a edificação que eu fiz já faz 3 anos e não estourou de novo o salitre lá, certo? Aí você pega e aplica o cimento polimérico. Aí na caixa tem dizendo o tempo de cura, geralmente são 4 horas, 6 horas. Aí você aplica em um sentido, no sentido horizontal, todinho, utilizando
uma brocha, certo? Um pincel. Você utiliza um pincel para aplicar. Aí espera curar aquele cimento sobre o tijolo, ele vira tipo uma resina, uma cola. Não sei se você já viu Durepox. É como se você pegasse Durepox e passasse no tijolo todinho. Aí, depois da cura, né, você obedece lá o tempo, 6 horas. Aí, depois de 6 horas, você pega o seu pincel novamente e aplica em outro sentido. Você aplicou na horizontal da primeira vez, da outra vez você aplica na vertical, vedando a malha, certo? Aí deixa curar mais o tempo lá que a caixa, o fabricante recomenda. Cada fabricante tem as suas próprias recomendações, pessoal. Por isso que, às vezes, não é 4 horas, é 6 horas. Aí deixou curar. Aí pronto, você já pode fazer o revestimento novamente, o chapisco, o embolso e o reboco, e geralmente não é mais para que aquele salitre estoure naquele local, certo? Se você seguir principalmente a questão da recomendação de quebrar uma área maior do que a área atingida, dificilmente a água ela vai conseguir atingir novamente aquela alvenaria que estava afetada anteriormente. Eu já utilizei essa técnica, ela é muito eficaz, inclusive para reservatório. Eu já fiz impermeabilização em cisterna com esse cimento polimérico, em caixa d'água, é muito eficiente. Professora, Oi. eu já vi um caso que eu não sei se a pessoa fez esse tratamento que você descreveu agora, mas ela colocou cerâmica também depois que ela refez o reboco. Sim. E o reboco, só que ela não fez cerâmica até o forro, fez até mais ou menos 1,5 m de altura. Aí o reboco estourou de novo acima dessa cerâmica. Então, provavelmente a pessoa não fez a impermeabilização, né? Fez só escavacar e botar um reboco normalmente sem fazer isso aí, né? Pronto, é bastante usual, né, utilizar-se revestimento cerâmico para fazer a impermeabilização, não serve como impermeabilizante, certo? Respondendo sua pergunta que está implícita. Ela não serve como impermeabilizante, o pessoal utiliza, mas o que é que acontece e o que pode acontecer? Porque se você retirar o revestimento cerâmico, você vai ver que o salitre está ali por trás da cerâmica, estará entre a alvenaria, o embolso e o revestimento. Aí ela não serve como impermeabilizante, por isso que, por vezes, a água percola, a umidade, né, no caso existente, pré-existente, vai percolar até uma altura superior onde foi revestida. No caso, a questão do cimento polimérico, você está retirando a umidade da sua alvenaria. É diferente. Vocês estão percebendo a diferença? Você botou a cerâmica, você escondeu o salitre. Claro que por fora da cerâmica não vai estourar o salitre, mas pode subir, acender, não é? Porque a umidade ela não continua ali. Já o cimento polimérico não é como se você estivesse revestindo a sua alvenaria com um plástico, vedando, não é? E dificultando, não é, a percolação da água, certo? A ascendência da água pela sua alvenaria. Então, assim, realmente, utilizando o revestimento cerâmico, além de percolar mais alto a água, ela pode derrubar a cerâmica, não é? Porque ela não continua ali a umidade. Já vai afofar a cerâmica, vai cair um dia. se ela não ultrapassar mesmo assim, ela vai estar ali, ela vai ficar oca, não é? A cerâmica, um momento ela vai perder a aderência e poderá cair, certo? Já o cimento polimérico, que é essa técnica que eu descrevi anteriormente, ela
ela vai trabalhar em cima da questão da umidade. Então, se acender, dificilmente vai acontecer, mas se acender mais alto do que a área afetada e do que você colocou como margem de segurança, é porque realmente existe uma questão de umidade muito grande no ambiente, aí também tem a questão do material utilizado, mas é mais difícil de acontecer do que se você fizer isso com a cerâmica. Se estourou foi porque a pessoa só fez maquiar o problema, realmente, como você disse anteriormente. Professora, aí no caso, eu resolvo um problema depois, eu não elimino ele, vai acontecer um dia também de estourar de novo, só que vai demorar bem, muito mais anos, no caso, né, assim? Utilizando o que? A cerâmica? Não, eu não revesti não impermeabilizei antes de subir, né, na alvenaria, impermeabilizei depois que aconteceu, né, fazendo esse procedimento que você disse, do cimento polimérico. No caso, uma hora ele vai estourar de novo, porque o problema está no solo, no caso, a umidade, né? Só que vai demorar mais do que antes. É possível, mas não acontece de estourar mais na área afetada. Só se realmente a umidade for muito grande e acender mais alto do que a área que você impermeabilizou. Porque naquela área afetada, você vedou, você colocou um plástico sobre aquela alvenaria, então não tem mais como aquela umidade que vai continuar existindo ali, ela transpassar para o seu revestimento, para o seu reboco. Aí, no caso, o salitre é problema do solo, não é problema da areia que foi utilizada na argamassa. Por vezes, né, porque tem alguns tipos de manifestações patológicas, um deles é um salitre, e tem um que é muito parecido com o salitre, que é problema na cura da areia utilizada na argamassa, e às vezes até a cura que não é realizada adequadamente é a pintura, que é feita antes do tempo, que é a saponificação. Ela acontece tanto em estruturas quanto em alvenarias. A saponificação, ela parece muito com salitre, mas ela não é problema da água, da infiltração do solo, ela é problema do material utilizado na confecção da alvenaria. Já o salitre é problema da percolação, né, da água do solo, que acende e faz com que o tijolo inche, estoure. Entendi. Professora, Oi. essa técnica que a senhora falou, que a senhora conhece, ela é mais usual por conta do custo, do valor? Não, na verdade, quando indico ela, é pela questão da eficácia, certo? Porque, assim, ela não é uma técnica muito barata, não. Se você for fazer a impermeabilização de uma área afetada em uma residência que seja um pouco grande, você vai ver que você vai gastar um bocado de real. Que eu disse, vem uma caixinha, mas uma caixinha é R$ 300, entendeu? Que dá para impermeabilizar X metros quadrados de alvenaria. Ela não é uma técnica muito barata, não. Aí precisa de mão especializada? Não, é como eu disse, é a coisa mais simples do mundo. É claro que você precisa de um pedreiro para fazer o reboco depois que você aplicar, né? Mas a aplicação é a coisa mais simples do mundo. A gente utiliza hoje em dia o cimento polimérico para impermeabilizar a caixa de gordura quando não quando ela é fabricada na obra. Para impermeabilizar cisterna, caixa d'água, é uma técnica hoje muito eficiente, viu? Entendi. Pronto, aí a gente parou de falar sobre os blocos, agora a gente vai falar sobre as sapatas, certo? As sapatas, a gente está iniciando aqui com a sapata corrida. A sapata corrida, ela vai percorrer todo o perímetro da sua edificação, e onde tem a alvenaria,
vai ter uma sapata corrida embaixo. Ela tem cargas lineares e ela distribui as cargas para o solo pela sua base. Ela é um elemento resistente à flexão por ela ter presença de armadura. Ela é usual no caso de solo resistente e ela tem profundidade entre meio metro até 1,5 metro. Você vai ver que a norma, ela define as sapatas até 1,5 metro. A sapata mais, que tem uma rigorosidade maior, que é a sapata de divisa, a sapata alavancada. Ela fala que ela não pode ser inferior a 1,5 metro, não é? Então, você vai ver que as sapatas, geralmente, a norma, ela restringe a 1,5 metro, a metodologia do uso das sapatas. Então, uma das questões das sapatas corridas é que os recalques, eles não vão acontecer diferencialmente, eles vão ser uniformemente distribuídos. A sapata corrida é tipo um alicerce, o alicerce também ocorre em todo o perímetro da edificação e onde tem a alvenaria, não é, divisórias. A sapata corrida da mesma forma, no entanto, ela vai ter ferragens, certo? Aí, para executar, você faz a escavação da vala, faz o lastro de concreto magro, coloca a grelha, certo? No fundo da vala, a tela. Aí, coloca a ferragem da sapata, que deve estar previsto no projeto de fundações, e faz a concretagem, faz a impermeabilização sobre a sapata, para poder iniciar a execução das estruturas e das alvenarias. Se você observar essa planta aqui, a alvenaria de elevação, a sapata corrida, ela percorre todo o trecho da obra, certo? Aqui ele fez um corte, onde você observa uma sapata corrida aqui, aí aqui, sobre ela, foi executado um baldrame para nivelar o terreno. Aí, sobre o baldrame, foi feito um cintamento inferior. Se você ver esses círculos aqui, são os aços do cintamento inferior, e sobre o cintamento inferior foi feita a impermeabilização para poder iniciar o levantamento da alvenaria. Aí aqui tem mostrando a execução de uma sapata corrida, é como se você fosse fazer um alicerce, veja que você tem que colocar as formas também, certo? Você abre as valas maiores do que o que é para ser a fundação, para caber as formas, você coloca as formas para poder fazer a concretagem da sapata corrida. Aqui tem mostrando a questão da tela, do fundo da vala, que eu falei para vocês, certo? Da armação. Aí veja que onde vai subir pilar, ele faz um reforço aqui na armação da sapata corrida para o pilar ser ancorado aqui nesse local. Aqui tem a questão da concretagem, observe, atentem para a questão da vibração, certo? Então, é muito importante que todos os elementos estruturais, vocês tenham cuidado do adensamento ser feito utilizando vibradores onde couber. Geralmente, pessoal, o pedreiro, ele gosta de utilizar um pedaço de vergalhão de aço e fazer soquete no concreto, ele fica socando o concreto para fazer o adensamento. Aí, quando o adensamento não é bem feito, ou quando o concreto é adensado demais, aí o agregado graúdo, que é a brita, pode segregar. Segregar é o quê? Separar do material, do cimento. Aí, quando você retirar as formas, você vai ver que vai aparecer uma coisa que a gente que é profissional qualificado, habilitado, chama de nichos de concretagem e o pedreiro chama de bicheira. Então, aqueles nichos de concretagem que vão ficar por causa da falta ou de excesso de adensamento, né? Você está vendo, ele está com o vibrador aqui, um mangote, fazendo a vibração. Aqueles nichos de concretagem, eles precisam ser corrigidos,
né, quando ficam na estrutura, mesmo que seja na fundação, e para fazer a correção, você não utiliza, como se faz usualmente, apenas passar uma argamassa mais forte para fechar a concretagem, não, porque os poros vão ficar abertos e daqueles poros ali vai passar umidade, e a umidade vai para a ferragem, e a ferragem vai despassivar o aço, né? O aço vai despassivar, causando aquelas rachaduras que você vai ver em vigas, que geralmente são lineares e seguem o sentido da ferragem, as rachaduras. Aí, quando o nicho de concretagem é mal corrigido, no caso, a forma correta de corrigir é utilizando grout. Grout é um material que é um microconcreto estrutural, que ele tem alta resistência inicial, que você utiliza para fazer reforço estrutural e também para corrigir a questão dos nichos de concretagem, que ele deixa bem menos poros, né, depois da concretagem pronta, e impedindo de passar a umidade. Então, é muito comum, vocês vão ver muito o pedreiro corrigindo nichos de concretagem utilizando argamassa de cimento mais forte, mas isso não é adequado. Estou dizendo, já disse o porquê, certo? Mais uma forma de errar, viu, Francisco? Então, a sapata corrida depois de concretada, ela tem que sofrer o processo de cura, assim como toda a estrutura de concreto. Observem que ele está aguando, né, aqui a sapata. A cura da sapata, muitas vezes, quando a gente concreta um elemento estrutural, a gente, quando não tem a possibilidade de ficar fazendo a rega, a gente coloca sacos de estopa molhado, coloca sacos de cimento molhado para manter a umidade daquele elemento, porque nas primeiras horas o concreto ele vai, os materiais eles vão sofrer reações intrinsecamente, onde vai acontecer o calor de hidratação e o concreto ele vai liberar, né, a altas temperaturas e pode ocasionar problemas na estrutura se não for feita a cura correta. Então, quando vocês verem uma laje sendo concretada, uma sapata corrida, que é um grande elemento de concreto sendo concretado, é importante que se adote alguma técnica para a cura, né, ser adequada, fazer a rega aí pelo menos diária, pelo menos durante os primeiros 7 dias, ou colocar areia molhada, ou colocar sacos de estopa molhado, ou sacos de cimento molhado e ficar umedecendo sempre, né? Após a concretagem, faz a impermeabilização da sapata na região onde vai subir o embasamento. No caso aqui, ele utilizou uma película polimérica, que é aquele cimento polimérico que eu estava falando para vocês, ó, ele utilizou. Geralmente, pessoal, em fundações, o pessoal utiliza também a questão da emulsão asfáltica. Aí vocês vão ver várias marcas no mercado, Neutrolin, Vedacity, Vedatop, são muitas marcas, certo? Mas pode utilizar o cimento polimérico também. Pode dizer. Desculpa, professora, ter cortado, né? No caso, esse material que a senhora falou, ele é bem mais utilizado, né? Assim, é bem visto, a gente vê comumente, em qualquer obra você vê utilizando. É porque ele tem mais a aplicabilidade, não é, do que a emulsão asfáltica. Se você depois, por curiosidade, entrar aí no site da Vedacity, botar cimento polimérico Vedacity, ou outra marca, né? Aí você vai ver que ele, dentro de uma obra, ele vai ter umas 25 aplicabilidades, desde impermeabilização de rufo, não é? Que é aquela parte de argamassa que a gente coloca entre a telha e a alvenaria, que o pessoal chama de agerol, até impermeabilização de cumieira,
de caixa de gordura, tem muita aplicação, inclusive corretiva. Aí depois você faz a impermeabilização da fiada de embasamento, ele impermeabilizou as primeiras fiadas, aqui é o baldrame, certo? A partir daqui é que vai ser feito o aterro, né? O piso aqui vai ser dessa altura, dessa fiada aqui, que ele chama de fiada de embasamento, e a gente chama de baldrame, certo? Aí você impermeabiliza o baldrame completamente, né? Para poder a umidade não passar, não transcender esse baldrame, certo? Na verdade, se você impermeabilizou o fundo, após a concretagem da sapata, antes de fazer o baldrame, ela não vai nem chegar, a umidade não deve chegar nem no baldrame. E se chegar, não vai transcender. Sobre a sapata corrida, pessoal, alguma coisa? Não, professor, tá tudo ok. Pronto, as sapatas isoladas, geralmente, elas são para cargas pontuais, certo? Geralmente, as sapatas isoladas, elas são confeccionadas abaixo dos pilares. Então, você tem um pilar, você tem uma sapata isolada. Aí, aqui você tem uma vista de uma sapata isolada. Aí você tem o rodapé da sapata, aí formando um ângulo que é definido pela norma, você faz o cuscuz, certo? E bota o arranque, a armadura de arranque do pilar. Essa armadura ela vai estar ancorada aqui no fundo da sapata, naquela grelha, naquela grade que a gente coloca no fundo da sapata, certo? Aí você coloca as formas para poder fazer a concretagem das sapatas isoladas. Geralmente, pessoal, a sapata isolada, a gente amarra entre uma sapata e outra, a gente faz uma cinta, que também pode ser chamada de viga baldrame, certo? Porque essa cinta aqui, ela vai resistir aos esforços de flexão. Então, a sua sapata, ela não vai trabalhar isoladamente, fazendo, por exemplo, com que um elemento vertical, tipo pilar, possa sofrer torção, porque nem o cintamento inferior vai permitir, nem o superior. Então, essa questão do cintamento aliado à sapata isolada é muito importante, assim como aliada aos blocos, como a gente falou anteriormente. O método de execução é similar ao da sapata corrida, só que você tem que fazer o apoiamento do fundo da vala, colocar o concreto magro, a grade, aí fazer a ancoragem da armação do pilar, não é, no eixo, no centro do pilar, e depois fazer a concretagem. A sapata alavancada é um elemento de divisa de terreno, né? Que também é chamada de viga de equilíbrio. Essa sapata alavancada, você vai ver que a norma diz que ela tem que ter 1,5 metro de profundidade. Então, se você vai construir na divisa do terreno, você tem que fazer sapatas alavancadas associadas a vigas de equilíbrio, certo? Então, por que que é associada? Porque você vai ter aqui na divisa provavelmente uma sapata com a profundidade de 1,5 metro e a outra sapata que a viga vai estar ancorada não vai ter 1,5 metro de profundidade, porque o terreno tem a edificação tem pequenas cargas, o terreno é bom e não precisa ter toda essa profundidade. Então, a viga ela não vai ficar quadrada, não vai ficar retangular. Aí, por isso que chama-se de viga de equilíbrio, certo? Então, antes de construir na fronteira de uma edificação, é muito importante se pensar, porque às vezes o custo pode aumentar, principalmente no elemento fundação, certo? O outro tipo de fundação rasa, direta, é o radier. O radier
Eu já falei um pouco sobre ele, a norma, eu vou trazer o que a norma traz de novo, que é para o concreto do radier, você tem que utilizar 180 quilos de cimento, certo? Por metro cúbico de concreto a ser aplicado. As tubulações, elas têm que ficar prontas, já saindo do radier, já prontas para receber. A tela deve ser colocada, pode ser colocada à meia altura do radier ou inferiormente e posteriormente, como a gente viu numa imagem antes, depende do projeto. Os tempos de cura do concreto vai de acordo com a norma de concretagem, mas se o tempo for frio, o local tiver grandes invernos, pode ser que o tempo de cura do concreto seja maior. Aí é importante, pessoal, respeitar o tempo de cura do concreto para a questão de iniciar a impermeabilização para poder iniciar o assentamento da alvenaria, certo? O radier ele só pode ser executado em terrenos nivelados. Ele é uma laje que trabalha distribuindo uniformemente os esforços, instalações sanitárias devem ser previamente colocadas, consome significativo volume de concreto, é mais viável em obras de grande concentração de carga, pode-se utilizar proteção, reduzindo-se o consumo do concreto. Aí, quando você utiliza a proteção no concreto, aí se torna muito mais caro, viu? Então, assim, para lajes, a gente só indica proteção quando o concreto armado, ele não vence, né, o trabalho. Então, quando os vãos são grandes, são muito grandes, aí a gente indica proteção. Para o radier não é diferente, certo? Porque é uma técnica muito cara e não precisa de mão de obra especializada, não é toda empresa que trabalha com proteção, certo? Da mesma forma que as outras fundações, ele tem que ser impermeabilizado antes de iniciar a confecção. Aqui tem uma foto de um radier sendo executado. Geralmente, você tem que verificar o nível do radier, porque o nível dele vai ser o nível do piso, certo? Peraí, pessoal, deixa eu desligar aqui esse celular. Aqui ele chama especial atenção para os espaçadores. Se vocês observarem, aqui ele utiliza um tipo de espaçador que a gente confecciona na obra mesmo, que o pedreiro ele chama de cocada, certo? Esse espaçador ele vai servir para você amarrar na armadura, para você concretar, certo? Com o cobrimento mínimo necessário pré-estabelecido pela norma de concretagem. Por exemplo, a NBR 6118, que é a norma de concreto armado, ela prevê que para áreas urbanas, o cobrimento mínimo da armadura tem que ser 3 centímetros para pilares e vigas. Então, assim, se você for utilizar esse tipo de espaçador, ele tem que ter 3 centímetros, né? Para ele servir tipo como uma mestra, para quando você colocar a forma ela não colar na armadura, certo? Ela ser interrompida, né? Ser delimitada pelo espaçador. E aí, pessoal, tem muitos tipos de espaçadores no mercado. Tem espaçador de todos os formatos, de PVC,
certo? Eles ficam perdidos na concretagem, você não tem como retirar os espaçadores da concretagem. Aí é muito importante que essa questão do cobrimento mínimo necessário seja obedecida para um elemento estrutural, porque esse cobrimento, né, que você faz da armadura, que vai impedir que a umidade ultrapasse o concreto e chegue até o aço, né, garantindo que a vida útil da sua estrutura seja lá pelos 25 anos, 30 anos, que a própria norma de desempenho prevê, certo? Aí ele também dá uma dica de você colocar caminhos para o pessoal andar por cima, que ele chama de caminhos de concretagem, plataformas de trabalho. Veja que aqui tem as prumadas já das instalações. Colocação de armadura de sistemas hidráulicos, sanitários e elétricos. E ele é indicado para edifícios baixos. A obra ela fica um pouco mais cara, ele suporta cargas médias, certo? E se não utilizar o radier, você parte para o uso de estacas, certo? Que são fundações profundas. As estacas podem ser broca, Strauss, que são estacas pré-moldadas, que são estacas que vêm prontas, certo? As brocas. Quando você fizer o estudo do solo, que o firmamento do solo, certo? O local mais resistente do solo, você conseguir ver que há até 6 metros de profundidade, a obra não tendo alta intensidade de carga, aí você indica o uso da fundação indireta do tipo broca, certo? A broca, ela é uma estaca que ela é escavada com trado e preenchida com concreto. O diâmetro da broca é entre 20 e 30 centímetros e há perigo de mistura de solo com concreto, porque ela não é encamisada, certo? O tipo de concreto que você utiliza, a norma define, eu realmente não lembro quantos quilos de cimento é por metro cúbico de concreto. Aqui tem mostrando qual é a metodologia de escavação, aí mostra o furo, aí mostra as brocas depois de concretadas, fica os arranques dos pilares, né, passando, para poder fazer a ligação da broca com esse elemento aqui que a gente chama de bloco de coroamento, certo? Esse bloco de coroamento aqui, ele vai receber as cargas do pilar, que vai sair a partir de cima desse bloco. Então, quem você vai impermeabilizar aqui? Você vai impermeabilizar o bloco de coroamento, certo? Aí o bloco, veja que aqui nessa broca, nesse bloco aqui você tem 2 brocas ligadas a ele. Geralmente, pessoal, geralmente não. Às vezes eu já vi até 4 brocas ou 4 estacas ligadas ao mesmo bloco de coroamento para receber um único pilar, porque a carga é muito elevada, certo? A estaca Strauss é um outro tipo de fundação indireta, para terrenos de menor capacidade, para prédios com a média intensidade de carga. A estaca Strauss é até 24 metros de profundidade, é indicada. O diâmetro dela é maior do que a outra, da broca, é entre 30 e 45 centímetros. Ela resiste entre 30 a 60 toneladas. Então, assim, lembra que eu disse calcular a carga do prédio? Então, a edificação, a fundação é um reflexo da carga do prédio. Ela é indicada para solos coesos e ela é escavada à percussão. Aí nela não tem o risco lá da mistura do solo, porque nela é cravado um tubo
E esse tubo é lavado com água, aí coloca-se a armação até a cota de arrasamento. Na norma você vai ver que ele chama de nega. E aí, na cota de arrasamento, retira o tubo, apilou o concreto e depois é retirado o tubo e é feito o coroamento desse tipo de estaca, certo? Aqui ele mostra nas imagens como é que é feito, como é que é feita a colocação. O tubo que ele falou que é o tubo da sonda para perfuração, certo? Essa estaca ela é escavada com a sonda, é colocado água para amolentar o solo, facilitando sua entrada na sonda, é colocado uma camisa metálica, ou um tubo camisa, que a gente chama, e a camisa ela vai ser colocada até a profundidade, né, que está prevista, é retirada a lama que sai do local, né? Aí, para retirar a lama, geralmente a gente utiliza uma bomba de lama. Depois que retira a lama e que faz a limpeza, aí faz a concretagem, certo? Aí depois retira a camisa e faz o apiloamento do concreto, certo? O adensamento. Aí depois você prepara a cabeça da estaca, corta a cabeça que passa, a parte que passa, fazendo a cota de arrasamento, aí fica passando as esperas, para depois você fazer a ligação, né, das estacas ao bloco de coroamento ou a viga baldrame, certo? Ó, veja que esse pilar aqui, ele está nascendo sobre duas estacas ou brocas. Impermeabiliza também a parte superior da viga baldrame ou do bloco de coroamento, para não passar a umidade. E, além disso, né, tem as estacas pré-moldadas de concreto, que são para pequenos ou grandes edifícios com carga elevada. Aí a gente utiliza o bate-estacas. Tem aquelas restrições que eu já falei para você, não retira o material, certo? Não precisa de toda aquela escavação, retirada de lama, aquilo tudo que a gente mostrou anteriormente, né? Você protege a cabeça da estaca com esse elemento metálico, certo? Para poder o martelo cravar a estaca e não danificá-la, certo? Porque as cargas são transmitidas para esse elemento metálico. Depois que termina a cravação, quando ocorre a nega, né? Que a norma ela fala muito de nega, NBR 6122. Aí você, quando a estaca não entra mais no solo, né? Ocorre a nega, tá negando, não entra mais, né? Aí você vai lá e faz o corte da estaca, certo? Prepara a cabeça da estaca para poder fazer o bloco de coroamento também sobre esse tipo de estaca pré-moldada, certo? Pessoal, eu vou interromper aqui o compartilhamento, porque eu quero falar com vocês sobre o trabalho de fundações. Para quem chegou depois e não me escutou no início da aula, próxima semana a gente não vai ter encontro síncrono, certo? Vocês vão participar daquele evento lá, de uso racional da água, que a UFESA está promovendo, aquele workshop internacional. Vocês têm até dia 20 para fazer a inscrição no evento, para poder perceber o certificado. Aí você deve escolher um dos momentos do evento, participar e fazer um resumo e me enviar lá naquela tarefa que é referente ao evento. Aí quem não conseguir participar do evento, aí me envia um e-mail pedindo para substituir
a participação no evento por outra tarefa. Aí eu passo um outro resumo sobre o tema para vocês fazerem e me entregarem, certo? Oi, Henrique. Você levantou a mão, quer falar? Foi, eu ia perguntar sobre a programação, porque eu vi que a senhora colocou lá no começo. Aquela programação tá no Cigar? Não, eu coloquei o link no Cigar. Aí você entrando no link, você vê logo a programação. Ah, certo. Obrigado. Pronto. Aí, pessoal, então, todo mundo sabendo, né? Próxima semana a gente não tem aula aqui presencial, vocês vão participar, nós vamos participar do evento. Eu estou concorrendo lá com o Grupo Verde no desafio do uso racional da água também. Outra coisa, sobre fundações, eu vou ainda cadastrar a tarefa, mas eu vou adiantar aqui para vocês. É uma tarefa que vocês, cada uma pessoa do grupo, cada um grupo vai ficar responsável por um tipo de fundação, para fazer uma breve explanação de até 5 minutos, aí pode utilizar imagem, foto, slide, o que quiser, certo? Sobre a fundação que você foi sorteado. E a outra coisa é que cada um membro de cada grupo vai fazer um resumo sobre a execução de um tipo de fundação diferente e me enviar na tarefa que eu vou cadastrar no Cigar. Então, se o seu grupo tem 5 pessoas, eu vou receber 5 resumos naquela tarefa, certo? Uma pessoa fica responsável por enviar os 5 resumos naquela tarefa, sendo que cada uma pessoa do grupo fez um resumo da execução de um tipo de fundação diferente, certo? Eu vou falar novamente sobre a tarefa, mas a gente não tem mais encontro síncrono antes da nossa atividade avaliativa. Então, é importante a gente não ficar com dúvida hoje, certo? Sobre o sorteio, de qual grupo vai falar sobre qual tipo de fundação a gente vai definir aqui agora, certo? Eu vou dizendo o nome da fundação e vocês vão me dizer quem é o representante do grupo que vai ser responsável para apresentar aqui na sala, aquele tipo de fundação. Não significa que a pessoa que disse o nome precisa apresentar, não. É o grupo que é responsável pela execução daquele tipo de fundação aqui na sala, certo? Mostrar como é que é feita a execução. Eu estou abrindo aqui o anexo da norma para eu pegar exatamente da forma que está aqui, certo? Quem é que vai ficar com a questão das sapatas? Pode escolher um tipo de sapata para falar. Sapata, radier, bloco. Lembrando que cada um grupo tem que ficar com um tipo de fundação, né? Vamos lá, pessoal? Rabadara Grupo de já falou. Rabadara. Francisco? Isso, Sapata? isso. Quem é que vai ficar com o grupo do radier? Eu não estou vendo o chat, não. Estou vendo a norma, viu, aqui? Eu posso ficar, professora, grupo de Luiz. Quem? Diga seu nome. Luiz Antônio. Luiz Antônio, radier. Bloco, quem é que vai ficar? Pode ser o meu, professora. Meu quem? Lucas Queiroz. Lucas Queiroz. Deixa eu ver aqui. Tubulão a céu aberto, quem é que vai ficar? Quem é, pessoal? Pode ser o meu, Heloísa. Diga o nome. Heloíse. Isso. Se eu não me engano, é o grupo 7.
Certo. Tubulão a ar comprimido, quem é que vai ficar? Pode falar, porque eu não estou vendo o chat, não, viu? Pode ser meu grupo. Miriam Alves de Oliveira. Miriam. Estaca de madeira, quem é que vai ficar? Pode ser o grupo do Henrique. Henrique Lima Araújo. Henrique Lima. Estaca pré-moldada de concreto. Pode ser o meu. Meu quem? Diga o Kelvin. nome. Kelvin. É porque eu estou olhando o anexo aqui da norma, eu não estou vendo vocês não, viu? Estaca metálica. Pode ser o meu. Meu quem? Isabelle. Isabelle. Estaca Strauss. Pode colocar o nome de Gisele, professora. Gisele Gonçalves. Certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ainda falta 3 grupos. Estaca Frank. Pode ser o meu, professora Bruna. Bruna. Estaca escavada com trado mecânico sem fluido estabilizante. Anexo I. Anexo I da norma NBR 6122. Quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser o meu, professora. Juan. Quem? Juan. Juan? Isso. Anexo I, viu, Juan? Anote. Porque tem outro anexo que é parecido esse. Aí, pessoal, eu estou pulando agora. A raiz. Quem é que vai ficar responsável? Pode ser o meu, professora. Eu quem? Atisson Pascoal. Artisson. Deixa eu ver se ainda falta. Ainda falta algum grupo, pessoal? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11. Falta um grupo. Tem nenhum representante aí não do grupo que falta, pessoal? Hein, pessoal? Pronto, o grupo que está faltando, o representante, se vir esse vídeo, deve me procurar, vai ficar responsável pelo anexo M, que trata de microestaca ou estaca injetada, certo? O grupo que não ficou com nenhum assunto de estaca vai ficar com o anexo M, que é microestaca injetada, M de Maria. Anexo M de Maria, certo? Pronto, exatamente, Francisco. Pronto, sobre o trabalho de fundações, eu vou cadastrar, mas é isso, o grupo vai fazer uma apresentação de até 5 minutos falando sobre esse tema aqui, certo? Que a gente sorteou agora. Mas vai entregar no SIGA, na tarefa, o resumo, onde cada uma pessoa do grupo vai fazer o resumo de um tipo de fundação diferente. Então, no seu grupo tem quantas pessoas, Francisco? Estaca de madeira?
Tubulão ar comprimido. Não, Luiz 5, Antônio. né? Isso. Pronto, então vamos dizer, se no seu grupo tem 5 pessoas, você vai me entregar 5 resumos no Cigar, certo? Resumo pequeno, de até uma página, escrita à mão, certo? Até uma lauda. Sobre a execução de 5 tipos de fundação diferentes. E vai apresentar na sala de aula sobre sapata, que foi o que o seu grupo escolheu. Entendeu, Francisco? Entendi, ficou bem claro. Estou usando seu grupo como exemplos, mas isso vale para todos os grupos, certo? Pessoal, assim, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser me mostrar alguma coisa ou quiser falar comigo sobre algum assunto da disciplina, por favor, me envie um e-mail até quarta-feira à noite, porque eu só tenho disponibilidade na quinta-feira de manhã para atender o grupo de vocês, certo? Próxima semana a gente não tem atividade síncrona, estou repetindo, mas vou colocar uma notícia no Cigar também. E o nosso próximo encontro, dia 29, já vai ser para iniciar a apresentação das tarefas. Aí cada um grupo vai ter até 20 minutos para se apresentar, certo? Sendo que o grupo, a avaliação vale para todo mundo do grupo, mas cada um vai ser avaliado individualmente também. Então, tanto farei a arguição para todo mundo, como farei individualmente. Oi, quem quer falar? Pode falar. Professora, Desculpa, pode falar. era só para saber se tem limite de laudas, que o Cairo perguntou, e para saber se precisa ser manuscrito. Uma lauda, manuscrito. Para cada um tipo de fundação, uma lauda, certo? Cada uma pessoa não vai fazer um resumo, né? Então, de até uma lauda. Se no seu grupo tiver 4 pessoas, eu vou receber 4 resumos do seu grupo, só que tem que ser de fundações diferentes. Um vai fazer de sapato, um vai fazer de radier, um vai fazer de microestaca, certo? Vocês se combinem entre si, eu só quero receber os resumos. Agora, eu acho que era Isabelle, que estava com a mão levantada antes de Henrique. Eu queria fazer uma pergunta do trabalho que a gente vai entregar. Se posso tirar a dúvida agora? Pode. O terreno que eu vou escolher tem que ser um que atualmente não tenha nada edificado ou isso não importa? Para mim não importa, tem que obedecer o plano diretor da cidade. O plano diretor geralmente tem restrições quanto ao tamanho da testada do lote e também quanto à área mínima do lote, certo? Então, por exemplo, o plano diretor aqui de Mossoró, ele limita, que cada lote tem que ter uma testada de pelo menos 10 metros e tem que ter pelo menos 200 metros quadrados de área. Aí isso aí você realmente tem que observar, Isabel. Aí, se for num terreno que já tem coisa construída, isso não importa para você. Eu posso dizer que a minha planta está naquele terreno, independente disso, né? Tranquilo. Tá bom. Professora, a Henrique, gente eu tá... acho que era Henrique agora, João, que tinha levantado a mão. Isso, professora. Era só para saber, eu acho que a senhora até já comentou, mas a entrega desses resumos dos 5 integrantes do meu grupo, por exemplo, é feita por uma só pessoa ou cada um entrega o seu resumo? Cada um faz o seu, por isso que eu quero escrito à mão. Não, aí certo, vocês juntam numa foto só e mandam no Cigar, entendeu? Certo. Aí cada um envia essa foto dos 5 resumos? Não, porque eu vou abrir esse trabalho para o grupo. Então, uma pessoa do grupo vai ficar responsável por mandar o resumo de todo mundo. Entendi. Tudo bem, professora. Obrigado. Tá bom. João, era você agora. Pode juntar no mesmo PDF, scanner, foto, tanto faz. A gente escolheu a cidade de Mossoró para projetar, e aí, como a senhora falou, no plano diretor ele dá 200 metros quadrados por lote, só que no Código de Obras ele fala de 300 metros quadrados com testada de 12. E o Código de Obras é mais atual do que o plano diretor, pelo menos pelo que eu vi ali.
Aí a gente, no caso, usa o quê? O O plano código de obra. diretor. Para a Plano diretor? questão do lote, o que prevalece é o plano diretor. Pronto, tá certo. Sim, outra coisa, pela área que a senhora deu da casa, de 65 metros quadrados, ela poderia se encaixar em casa popular, não é isso? A gente, Ou padrão normal. sim, porque o plano diretor e o código de obras, ele dá algumas exceções para as casas populares. A gente poderia usar essas exceções? Agora, assim, se você for entrar para esse mérito aí da questão, é importante que você observe uma publicação que existe no site do CBIC, CBIC, que é uma publicação que eu utilizo na disciplina de orçamento, que ela especifica exatamente qual tipo de obra é para cada padrão, pelo nível de acabamento e pela quantidade de quartos. Então, assim, é um pouco complicado você dizer que a sua casa é padrão popular se você não observar essa publicação que é do CBIC, o nome é Manual do CUB, 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 Custo Unitário Básico. Você vai pesquisar assim, Manual do CUB CBIC. Aí lá ele vai lhe dizer o que é uma edificação de padrão popular, o que é uma edificação de padrão normal, o que é uma edificação de padrão alto. Você está me entendendo, João? Entendi. Pronto, aí você usa isso aí para poder definir qual é o padrão da sua edificação. Heloísa, agora? Quem era que ia falar agora? Professora, eu queria só tirar uma dúvida. Bruna, Bruna. Sobre a questão da apresentação. É todos os integrantes que vão apresentar nesses 20 minutos ou é só uma pessoa? Cada uma pessoa vai apresentar sobre um assunto. Seu grupo tem quantas pessoas, Bruna? 5. 5, pronto. Uma vai apresentar sobre fundação. Qual é o tipo de fundação que o seu grupo ficou, Bruna? A estaca Frank. Pronto. Então, uma pessoa vai apresentar o slide de estaca Frank, em até 5 minutos. Outra vai apresentar o canteiro de obras. Outra vai apresentar o projeto arquitetônico. Outra vai apresentar a locação da obra. Aí, como tem 5 pessoas no seu grupo, uma outra pessoa pode ficar ajudando a outra pessoa que não fica. Se não sobrar, não são 5 assuntos, salvo me engano, só são 4. Então, essa pessoa que está sobrando pode ficar ajudando todas as outras 4, fazendo intervenções, ou se achar que um assunto é maior, essa pessoa pode iniciar, por exemplo, explicando o que foi observado no plano diretor e no código de obras, antes da pessoa seguinte apresentar o projeto arquitetônico, entendeu? Todo mundo tem que apresentar, no entanto, cada uma pessoa só vai apresentar sobre um tema, porque a gente vai ter a avaliação do grupo e a avaliação individual. Pronto, tá certo. Obrigada, professora. Por nada. Pessoal, alguém mais? Professora, em relação a esse resumo que cada pessoa vai ter que escrever, aí quais são os temas? Eu sei que é relacionado à fundação, né? Mas Seu aí grupo, Tiago, tem quantas pessoas? é o mesmo do de Bruna, que ela acabou de falar. Pronto, são 5, né? Então, vocês vão pegar a norma que eu coloquei lá no CIGA, NBR 6122. Aí, vocês vão ver que lá tem do anexo A até o anexo N de navio, só falando sobre tipos de fundações. Aí, vocês vão escolher qualquer uma daquelas normas, daquele tipo de fundação, e vai escrever. O que importa é cada um membro do grupo escrever sobre um tipo de fundação diferente. O que é que eu quero saber? No resumo, basicamente, o que é a fundação, a aplicação e como é que ela é executada de forma bem breve. Faz a escavação da vala, faz o apiloamento do fundo da vala, faz o concreto magro, coloca a grelha, a tela, aí ancora o arranque do pilar na tela, aí coloca as formas da sapata, faz a concretagem da sapata,
retira as formas, tchau, a sapata está feita. Pronto. O que eu quero que você escreva é uma receita de bolo numa folha, meia folha, me dizendo como é que você vai entregar uma estaca franca ao seu cliente, por exemplo. Isso eu estou falando do resumo, certo, pessoal? O slide é outra coisa. O slide você bota foto, bota alguma. Se achar um vídeo interessante, você pode passar, certo? Que não seja os 5 minutos. Pessoal, vocês têm mais alguma colocação? Professora, bom, eu tenho uma dúvida em relação à forma de apresentação. No caso, a apresentação do projeto, do canteiro de obra, de locação, né, da obra. Poderia ser organizado um slide ou, no caso, a senhora quer que a gente abra o arquivo para apresentar? Olha, Vinícius, é o seguinte, geralmente eu gosto de deixar vocês à vontade, certo? Só tem um problema, se você pegar um projeto, colar a imagem no slide, você não consegue ampliar alguma área do projeto, por exemplo, se a gente tiver alguma dúvida. Aí pode ser que mesmo que você faça o slide, você ainda precisa abrir o projeto, você está me entendendo? Então, por vezes, é melhor você fazer um slide só dizendo assim, a capa, né, com os integrantes do grupo, aí o primeiro tópico, canteiro de obras, e abrir a maquete do canteiro de obras no SketchUp e mostrar, do que você colocar lá, colar, copiar e colar a imagem do canteiro de obras dentro do slide, porque às vezes pode ficar até ilegível, entendeu? Sim, entendi. Tá bom, obrigado. Por nada. Pessoal, se vocês não têm mais nenhuma colocação, a gente encerra por hoje, certo? Estou disponível para atendê-los. Oi, Isabela. Cário fez uma pergunta no chat. Você pode me dizer que eu não estou vendo o chat, não. Ele escreveu assim: todo o conjunto de atividades, seminário de fundações, projeto arquitetônico, canteiro de obras, devem ser apresentados em 20 minutos, é isso? Sim, com certeza. Porque são 12 grupos, Cairo. Vai ser assim: 6 grupos vão apresentar no dia 29 e 6 grupos vão apresentar na semana seguinte. Porque, além da apresentação de vocês, tem as minhas intervenções na hora que vocês estão apresentando. Senão, a gente teria que tirar um mês inteiro só para apresentar. Então, assim, se são 4 assuntos. Se puder dividir 5 minutos para cada um, é uma forma de gerenciar seu tempo, entendeu? Por nada, cara. Então, pessoal, eu anotei aqui, cada um grupo ficou responsável por uma coisa, faltou um grupo me dizer o nome. Esse grupo que faltou, se vê a filmagem, a gravação da aula de hoje, esse grupo ele vai ficar com anexo M, microestaca, vocês têm um grupo de WhatsApp, se puder colocar lá no grupo de WhatsApp, certo? Ou então a pessoa que faltou deve entrar em contato comigo. Se quiserem receber a orientação, mande um e-mail até quarta-feira à noite pedindo orientação sobre qualquer coisa da disciplina, certo? Próxima semana não tem aula presencial, não tem atividade síncrona e vocês vão participar do workshop, tá bom? Um beijo, boa semana, bom final de semana para vocês, até a nossa atividade avaliativa da unidade 1. Tchau! Beijo. Tchau, professora.